Entre quais instantes podemos considerar que o atleta está em movimento uniforme? Respostas. Pequenos gafanhotos. Tem que ser a resposta de acordo com as alternativas que a gente tem aqui, né? Cinco a 8? Todo mundo 5 a 8? Alguém discorda? Zero a 6, Adair? Camille? Maria? Alice? Seria B, 5 a 8. Vamos analisar. Eu tenho velocidade e tenho tempo. Como eu falei, para que ele seja uniforme, essa velocidade aqui, ela tem que ser o quê, pessoal? Igual. Igual no mesmo tempo. Então, depois do 0 segundo, né? Depois do tempo zero, a gente analisa que essa velocidade foi só subindo, não, foi só aumentando a velocidade. Então, entre os 5 primeiros segundos, eu tenho uma velocidade que foi só aumentando. Agora, quando eu chego no segundo 5 até o segundo 8, eu vejo ali uma constante na velocidade. Praticamente a velocidade está em 11 metros por segundo. Porque depois de 8 segundos, essa velocidade começa a cair, ó. Não é isso? Concordam comigo? Ó. Depois de 8 segundos, ó. Você tem. Isso. Isso teria sentido, ó, daí, se fosse um gráfico deslocamento por tempo. Por isso que eu disse a vocês antes, analise o tipo de gráfico que você está vendo. Nesse caso aqui é velocidade e tempo, ou seja, se ele é uniforme, essa velocidade aqui ela vai precisar de certeza ser igual para que aquele movimento ele seja uniforme. Lembre, a característica principal, a velocidade tem que ser constante. Então ela foi constante aqui, claramente, entre 5 e 8, então resposta correta, letra B. Letra B. Entre 5 e 8, a velocidade foi constante e aí não houve variação de velocidade, né? Então, relembrando, movimento uniforme é aquele movimento em que apresenta uma velocidade constante em um determinado tempo. Essa velocidade não muda. Belezinha? Dúvidas? Não? Questão muito fácil. Com certeza todo mundo acertaria, né? Esse é o tipo de questão que você não pode errar, tá? Esse é o tipo de questão que você não pode errar. Pessoal, esse é um dos conteúdos que, principalmente o movimento variado, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, ele é um dos conteúdos que nos acompanham praticamente até as leis de Newton. Então, é um conteúdo chato que... Não, mas aí é porque a variação vai de 5 a 8. Antes, Emanuel, não tem uma alternativa que desce até 7, né? Se desce até 7,5, mas não tem, então vai de 5 a 8. Realmente, quando ele chega aqui em 8, ele dá uma certa caidinha ali. Não tem outra alternativa que nos dê menos de 8, então, consequentemente, a alternativa correta seria a B. Então, essa parte da física,
né? Principalmente o movimento variado que a gente vai ver, ele tem algumas expressões numéricas, umas expressões, né, matemáticas aí, que o pessoal gosta de tá fazer música, ditar fórmula e tal. Assim, sinceramente, essa é a minha concepção. Essa é a minha concepção. Eu levo ela até que alguém me prove o contrário. Física, você aprende resolvendo exercícios. Física, você aprende realmente vendo na realidade aquela parte teórica, você olhando e entendendo na natureza ao seu redor, onde você pode realmente enxergar aqui. E algumas coisas realmente você precisa decorar. Essa é a verdade. Mas nem tudo você precisa decorar. Algumas coisas sim você precisa decorar. Algumas coisas se faz necessário. Porque nem tudo, Emanuel, lembro de você agora. Nem tudo dá para se resolver, né, só na base da conversa. Então, se você acha melhor as musiquinhas e aquela musiquinha ela entra na sua cabeça, né, do sorvete, do sorvetão e tal, isso aqui entra na sua cabeça, legal, legal, legal. Principalmente é o quê? Não tô com preconceito com ninguém, não. Mas assim, se você conseguir aprender aquilo sem musiquinha, é onde eu acho o ideal para você. Mas se conseguir só com a musiquinha, então pronto, canta a musiquinha. Agora a questão é, você tem que saber onde utilizar e como utilizar essa música, né? Esse decorebazinho que você fez. Então, como eu disse, algumas coisas realmente precisam ser decoradas. Algumas coisas. E essas coisas que forem decoradas, você precisa ter total noção do que você está aqui gravando na cabeça, tá bom? Porque aí, de repente, de que adianta você decorar o sorvete, que é justamente essa fórmula aqui, que representa o movimento uniforme, que adianta você não saber usar ela, né? É um sorvete, sim, mas eu utilizei esse sorvete aonde? Eu utilizei esse sorvete quando o meu movimento apresentar uma velocidade constante. A velocidade ela não varia. Tanto que você vê aqui, ó, representa a posição final igual a posição inicial, mais a velocidade, que é constante aqui, vezes quem? Uma variação de tempo. Meu tempo variou. Se a gente analisar, essa fórmula é quase que igual da velocidade comum que a gente tinha, né? Que a gente tem uma velocidade que vai ser igual a um deslocamento, uma variação do deslocamento em uma variação de um determinado tempo. Tá certo? Então, o resultado disso é quem? É uma posição final igual a uma posição inicial. É por isso que ela se chama função horária da posição, tá? No movimento uniforme. O famoso sorvete, tá bom? Quando eu utilizo o famoso sorvete, quando eu ver que tenho uma velocidade constante. Apresentou velocidade constante, com certeza vou aplicar o sorvete. E o sorvete não é nada mais, nada menos que a fórmula da velocidade, tá bom? Ela só foi rearranjada, né? Ela foi realocada, ela foi reordenada para vocês ver claramente onde é que está ali a posição, nesse caso, a posição final. Tudo bem aqui? Vamos. Esse é o problema, né? Tipo, a gente vai ver já já o sorvetão e você sabe o sorvetão, mas saber que é um sorvetão, mas não saber quando usar e mata, né? Aí mata. Vamos cuidar. Olha, além de 2020. 2020. É uma questão simples, tá certo? Não é tão difícil assim. Vamos tentar resolver ela aqui.
Só um segundo enquanto eu copio e colo aqui. Aqui parece. Ah, tem que tirar um. Tem que cortar ele aqui porque ele não está querendo me ajudar não. Agora foi, isso aqui ficou com uma qualidade muito ruim. Não sei como é que tá para vocês aí. Mas dá pra entender ou enxergar? Dá para enxergar ainda assim ou não? Dá. Essa questão que é que ela pede da gente. Olha só. Nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de quanto? 70 quilômetros por hora. O carro percorre a distância de centímetros entre os dois sensores. Então eu tenho um sensor aqui, eu tenho outro sensor aqui. E a distância entre eles é de 50 centímetros. No tempo de quanto? 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para as vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de quanto? 7 km por hora. E aí, tá bugado ainda? É, é sério, bicho? Tá ficando um rastro dele, né? Parou não? Que aqui eu viajo. Porque quando eu tava fazendo, tava de boa, né? Ai, bicho. Espera ainda. Vê se eu consigo fazer aqui. Porque se eu fizer aqui também dá certo, sabe? Cadê? Então eu vou fechar o programa e abrir novamente para ver se para de bugar para vocês. Ainda tá? Tô? Caramba, bicho. Tá de sacanagem comigo. Vou abrir o. Eu vou abrir o Power aqui pra ver se vai parar essa loucura, né? Tá de sacanagem comigo, é? Será possível?
Oi. Como é que falam? Dá para vocês verem aí? Deixa eu ampliar aqui, tá certo. Tá legal? Será possível que fica o rastro aí? Não tem condição não, bicho. Ó, então como a gente vinha falando, nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. É uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 quilômetros por hora. Um carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores. Eu tenho um sensorzinho aqui e tenho um sensor aqui na rodovia, né? Na minha rodovia. E a distância entre esses dois sensores, é claro que eu estou dando um zoom, porque não tem condição de ser tão longe assim, é de 50 centímetros. Entre os dois sensores, no tempo de 20 milissegundos. Tempo que o cara passou, o cara ligeiro. Foi de 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de mais 7 km por hora. Ou seja, ele pode chegar aí, então, até os 107, né, caso aconteça. Além da velocidade máxima permitida na via, considere que a velocidade final registrada no carro é o valor medido descontado, nesse caso, o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Ele quer que a gente encontre a velocidade desse carro e desconte a tolerância para achar realmente qual seria a velocidade dele. E aí, o que faremos? Os resultados vão estar em quilômetros por hora, viu? E aí? Temos deslocamento do carro. É milissegundo. 50 centímetros é a mesma coisa que quantos metros? Vamos converter para metro, depois a gente converte. Né? Dá 0,5 metros. E o tempo, a variação do tempo aqui, foi de 20 milissegundos. E aí? Um segundo mili. Isso. 1000 milissegundos vai ser a mesma coisa que um segundo. Então, nesse caso, teremos quantos segundos aqui? Um segundo equivale a 1000 milissegundos. Zero vírgula zero dois. Todo mundo vê? Todo mundo concorda? Porque você vai ter que dividir, no caso, por 1000, certo? Foi a mesma coisa que a gente fez aqui no centímetro para metro, né? A gente dividiu por 100. Nesse caso, a gente divide por 1000. São 3 zeros, então a gente anda 3 casas decimais aqui. Nesse caso, voltando para a esquerda. Né? 1, 2, 3.
0,2 segundos. Velocidade é o quê? Velocidade é o deslocamento em função do tempo. O deslocamento é 0,5 metros em 0,02 segundos. Metro por segundo, né? Vamos dividir 0,5 dividido por 0,02. Como eu disse para vocês, a gente vai tentar igualar essas casas decimais aqui para a gente ter uma divisão mais confortável, né? Ficaria como? Se eu passar uma casa decimal aqui, passo um aqui, que no caso vai ficar 5, porque vai ficar 50 por 0,2. Vou precisar andar mais uma casa. Aqui não tem nada, vai acrescentar um zero, né? Então fica 50 dividido por 2. Pronto. 50 dividido por 2, mais conhecido por 25. Não é isso? Então, nesse caso, minha velocidade é de 25 metros por segundo. Tá vendo? Matemática básica nos ajuda. E aí, quanto mais propriedade você tiver da matemática básica, mais isso também lhe ajuda para resolver o problema mais rápido. Só que as alternativas, olha que legal, um problema tão simples, mas as alternativas estão em quilômetro por hora. E eu falei, aula passada, se você tem, recapitulando, deixa eu trocar aqui o da letra. Se você tem quilômetro por hora e quer passar para metro por segundo, faz o quê? Divide ou multiplica? No caso, divide por 3,6. Quer passar de metro por segundo para quilômetro por hora, faz o quê? Multiplica por 3,6. Certo? É só você também lembrar a relação do seguinte. 3, né, ou 36 km por hora vai ser o mesmo que quanto em metros por segundo? (10 metros por segundo, tá certo? Então, se você tem, por exemplo, 72 km por hora, você tem quantos metros por segundo? Metros por segundo. Então, lembra também, tipo, o valor numérico em metro por segundo, sempre, nesse caso, vai ser menor que em quilômetros por hora. Então, se você tem quilômetros por hora para metro, você vai dividir por 3,6. Se você tem metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, 25 vezes ou dividido? Vezes 3,6. Isso aqui vai dar quanto? É da letra B? 3 vezes 5 dá quanto? 3 vezes 5. Então, estou considerando o 0,6, né? Só para a gente ir analisando as alternativas. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. 75. E ainda falta multiplicar o 0,6. Será que realmente seria a letra B? Camille está atenta a um negócio aqui, ó. Não, mas você está certa. Você está atento a um negócio aqui, ó. Tolerância.
Tem que tirar a tolerância. Ele disse, ó, qual será o valor medido da velocidade descontado o valor da tolerância. Então, esse valor aqui vai dar 3,6 vezes 25, vai dar em torno de 75 mais 60% de 25 dá quanto? E aí? Vai dar 90. Dá 15. Dá 90. Então, 90 menos 7 vai dar quanto? 83. Quanto? Quilômetros por hora. Não, realmente. Não é assim. A velocidade em que ele realmente poderia, no caso, acrescentar. Nesse caso, ele acrescentaria mais 7 quilômetros por hora. Poderia até passar até mais 7 quilômetros por hora. Então, nesse caso, ele está considerando que a velocidade dele seria 7 quilômetros a menos que isso. Né? Não necessariamente a velocidade dele teria passado. Mas o autor da questão pediu para a gente desconsiderar 7 quilômetros dessa velocidade. Então, a alternativa correta. Letra C. Todo mundo concorda que é a C? Chegou perto, Camilo. Mas esse menos 1 em cima do H é porque, olha aqui onde é que está o H. Você tem quilômetro por hora. Você quer que eu explique isso matematicamente? Quilômetro por hora está multiplicando 1 sobre hora. E lembre, o inverso, isso é lá em potência que você vê matematicamente, né? É uma propriedade da potência. Quando você tem um inverso, seria a mesma coisa que a potência desse número elevado a um número negativo. Ou seja, quilômetro vai ser igual a vezes, né? Aqui você não tem 1. O inverso disso seria menos 1. Certo? Então, é a mesma coisa se você ter quilômetro vezes hora elevado a menos 1 ou quilômetro por hora, né? No caso. Essas sacadas matemáticas que... É o quê?